se inscreve. Agora vai cair a audiência, né? Agora Vamos falar de Flamengo, né? Vamos falar de Flamengo. As outras torcidas. Raíza e Papa, meus amigos, o que o Flamengo tá fazendo na janela? Eu vi rubro-negro reclamando que o Flamengo tá meio paradão na janela. Tá meio devagar, Raíza? Ela, como é que pode? O Flamengo tem que soltar nota. Devagar não tá, não. O Flamengo, inclusive, já fez a primeira contratação. O Flamengo tem planejado para essa janela de transferências 4 reforços. O primeiro já foi, que é o zagueiro Vitão. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas já fez exame médico, já assinou contrato, em breve vai ser anunciado. Bom, né? Então, reforço, muito bom reforço para a zaga, né? Muito bom. Já tem uma zaga que conta com Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Você incrementar com o Vitão, você fecha ali 4 zagueiros de altíssimo nível. E aí o Flamengo quer um meio-campista, né? Que seria ali um volante, o que me passaram, e quer também um atacante, né? E um goleiro. Já contratou os 3 são goleiro, meio-campista e atacante. O Flamengo quer fazer o maior investimento na contratação de um atacante. É considerada a peça fundamental para essa janela de transferências. E aí, o nome principal, que é o plano A, é o Caio Jorge. Inclusive, o Flamengo já chegou a fazer 2 ofertas ao Cruzeiro pelo Caio Jorge, o Cruzeiro recusou. O Flamengo, nesse momento, estrategicamente, diz que não vai fazer uma outra oferta, pelo menos nesse momento, mas o Flamengo segue interessado no Caio Jorge, segue tentando convencer ali o Cruzeiro nos bastidores. Por quê? O que me passaram, Elan, e aí a gente vai entrar nesse tema do Marcos Leonardo, o que me passaram foi o seguinte, é um pedido da comissão técnica do Felipe Luiz, um atacante com as características do Caio Jorge. As características que esse reforço que o Felipe Luiz quer tem que ter é o seguinte, ser um jogador, um atacante móvel, de mobilidade, que possa jogar tanto como 9 como segundo atacante, né? Tem que atacar a profundidade, fazer aquele famoso, a gente estava falando do facão, fazer aquele famoso facão, né? E o Caio Jorge é bom no facão e ele faz aquele, diferente do Gabi, que fazia um facão mais curto, o Caio Jorge sabe fazer esse facão mais longo, o facão mais longo e a grande capacidade de fazer pressão, de pressionar, além, claro, de gols. O Caio Jorge entregou muitos gols na temporada 2025 e a idade, tem 23 anos, é um jogador jovem. E há, no entendimento da comissão técnica, uma diferença em relação ao Marcos Leonardo. Não é que o Flamengo, não é que o Felipe Luiz, a comissão técnica, não goste do Marcos Leonardo. Pelo contrário, Marcos Leonardo é um nome muito bem avaliado dentro do Flamengo. Mas acontece que eles enxergam o Marcos Leonardo, um atacante... O BAP que é ele, o BAP gosta do nome dele. Mais parecido com o Pedro, né? O BAP, por exemplo, gosta muito do nome do Marcos Leonardo. O próprio Felipe Luiz também gosta do nome do Marcos Leonardo. Mas a preferência não é para um jogador com as características do Marcos Leonardo. Então explica por que o Flamengo fez uma proposta primeiro ao Caio Jorge. O Felipe enxerga, a comissão técnica enxerga o Marcos Leonardo mais parecido com o Pedro, um jogador mais de área, não de tanto ataque à profundidade, enfim. Então é isso. Em relação ao Marcos Leonardo, o que eu tenho, não sei se o Papa tem mais alguma coisa, o que eu tenho é que ele não é um jogador que é prioridade. Ele é muito bem avaliado, mas ele é visto como um perfil que não é a prioridade do Flamengo. Então o Flamengo não vai contratar o Marcos Leonardo? O que me passaram foi o seguinte, o Flamengo até pode fazer uma proposta pelo Marcos Leonardo se não conseguir nenhum jogador dentro do perfil que é prioridade para a comissão técnica. Né? O que você tem aí, Pá? Essa fonte que eu falei contigo mais cedo, a fonte que é aí, né, cúpula, né? Gente aí, cara, importante dentro do Flamengo. Eu até comentei, o Zico elogiou o Marcos Leonardo. O Zico falou que o Marcos Leonardo é um baita atacante, que por ele contratava o Marcos Leonardo, que eu estava jantando com o Zico há 3 dias atrás. Ele ainda está aqui em Orlando, inclusive. E aí eu conversei com o Zico e tal, falei sobre isso. Ele falou que acha o Marcos Leonardo, até deu a entender que o Marcos Leonardo é melhor que o Caio Jorge. É um jogador que o Flamengo pode... O Benfica ganhou o dobro do dinheiro que investiu no Marcos Leonardo. Comprou por 20 e vendeu por 40 milhões de euros. Né? E a torcida lá do Al Hilal está querendo um jogador de grife. Eles estão até atrás de Lewandowski, de algumas opções aí. Eles querendo jogador de grife. E aí o Marcos Leonardo entra naqueles... Talvez você saiba até explicar melhor que eu, Raíza. Ele entra naqueles 8 jogadores que eles podem ter
estrangeiros, não é isso? E aí eles o estão Al Hilal negociando teria que... a situação do fala. Marcos Leonardo ela é diferente da situação no meio do ano, né? Porque no meio do ano ele foi quase emprestado ao São Paulo. Inclusive, o Flamengo, na ocasião, consultou Fez o staff proposta. do Marcos Leonardo e ouviu que o Marcos Leonardo queria o São Paulo, né? Que ele queria ir para o São Paulo. Então, o Flamengo nem andou com nenhuma proposta de empréstimo, porque o desejo do Marcos Leonardo era ir para o São Paulo de empréstimo. Só que o João Cancelo, português, se lesionou. E aí abriu a vaga de estrangeiro e o Marcos Leonardo foi inscrito na Liga Saudita. E aí o que aconteceu? Hoje ele é titular do Inzaghi e é o artilheiro do time. Ele tem, se não me engano, 11 gols em 16 jogos. Marcou, isso mesmo, 11 gols em 16 jogos, marcou ontem. Tá jogando com o Darwin Núñez porque o Salem Al-Dawsari, que é o ponta lá de muita qualidade, inclusive saudita, se lesionou, ele era o titular da posição, o Marcos Leonardo tinha ganhado a posição do Darwin Núñez, e aí o Darwin Núñez está jogando ao lado do Marcos Leonardo, o Marcos Leonardo como referência e o Darwin Núñez jogando mais como ponta. E aí até ontem o próprio Darwin Núñez falou que essa não é a posição dele, ele joga ali para ajudar o time, mas não é a posição dele, ele de fato briga com posição ali pelo Marcos Leonardo. Ainda não está definido se o Al Hilal vai topar negociar alguém ou não, se vai contratar ou não. O Lewandowski, por exemplo, mercado, é muito difícil. Né? O Lewandowski é muito difícil. É um jogador que difícil o Barcelona abrir mão no meio da temporada. O que me passaram é que é mais fácil o Al Hilal, por exemplo, contratar no final da temporada, né, esse tipo de jogador do que agora. E eles querem negociar o Darwin Núñez, porque no entendimento dele o Darwin Núñez não deu certo. E o intuito é negociar na próxima janela de transferências, porque eles querem aproveitar a Copa do Mundo. Se o Darwin Núñez se valorizar na Copa do Mundo, eles conseguem, por exemplo, vender o Darwin Núñez por mais do que eles venderiam nesse momento. Mas a torcida do Al Hilal, no Twitter, você deve ter acompanhado no X, falando lá de vender o Marcos Leonardo, trazer jogador de grife. Eles falam assim tranquilamente, abertamente, né? Como se o Marcos Leonardo nem fosse esse jogador todo. E eu acho um baita de um atacante. Aí eu estava falando contigo, Raíssa, a hora que eu conversei sobre o negócio do Zico, e aí eu conversei com essa fonte ligada à diretoria do Flamengo, né, importante. E aí ele falou exatamente o que você falou, não é bem o perfil que o Felipe quer, ele não é o plano B. O plano B, C e D é o Flamengo encontrar alguém no mesmo perfil do Caio Jorge, que é um pedido do Felipe. Né? Quando o Felipe fez a renovação, inclusive comentou que queria a contratação do Caio Jorge. O Pilhado até trouxe essa informação, confirmando muito o que a gente vinha falando, né, recentemente. E aí o Thiago Asmar falou sobre também o Felipe ter ligado para o Caio Jorge. Felipe Luiz ligou para o Caio Jorge, segundo o Thiago Asmar, e tentou convencer o jogador que estaria balançado pela proposta do Flamengo. A questão é, os altos valores, são os altos valores pedidos pelo Pedrinho numa negociação do Caio Jorge. Não tem nada avançado, não tem nada concretizado, nada perto de acontecer. O que o Asmar falou é que se aumentar um pouquinho a proposta pelo Caio Jorge, um jogador, apesar de todo mundo dizer que ele não ia forçar e tudo mais, o Asmar falou que ele está balançado e que ele pode sim, né, não é forçar, mas pedir à diretoria do Cruzeiro que o negocie. E a questão dessa fonte importante do Flamengo que me falou é o seguinte: se não encontrar outras opções, já tem mapeado, mas se não conseguir uma dessas outras opções, pelo menos, né, um substituto para o Pedro temos que encontrar. Né? Então, seria o Marcos Leonardo, não vou dizer que uma última opção, mas ele estaria ali como um plano B, um plano assim que não é o perfil que o Felipe quer. Como a própria Raíssa falou aí, as nossas informações estão muito parecidas, não deixa de estar no radar, tá? Ele está no radar, não é você falar, o Marcos Leonardo não está no radar do Flamengo, não, ele está no radar do Flamengo, mas o Felipe, em outro momento, já quis. Nesse momento, ele está priorizando esse jogador com essas características que a Raíssa trouxe, de mobilidade e tudo mais. Então ele está no radar, mas é ali um stand-by, né, Raíssa? Papa, ele é um jogador muito bem avaliado, né? Como a gente falou, até no meio do ano o Flamengo consultou a situação, pensou em fazer uma proposta de empréstimo, mas ele optou pelo São Paulo, o Flamengo acabou não levando isso adiante, e ele é visto pela comissão técnica
como com um perfil mais parecido com o do Pedro. E hoje a prioridade é buscar um jogador que seja um jogador que possa jogar como um segundo atacante, que tenha essa questão do facão, que ajude a pressionar. O próprio Pedro ajuda a pressionar, o Marcos Leonardo também, mas eles buscam uma característica de um jogador mais parecido com o perfil do Caio Jorge. Encaixe eles entendem, melhor, né, no esquema, né? Exatamente, que o perfil do Marcos é um perfil mais próximo do Pedro, por exemplo. Mas é o que você falou, ele tá no radar e se não conseguir contratar o jogador dentro desse perfil mais próximo do Caio Jorge, é o que você falou, pelo menos mais um atacante que seja um centroavante, então, de área, a gente tem que contratar. E aí vai, obviamente, tudo depender de questão de valores e etc. E só para adicionar, né, o Flamengo também busca muito um goleiro. O Matheus Cunha foi para o Cruzeiro, então o Flamengo não tem ali, tem o Diogo Alves, que é um jovem, mas sem muita experiência. O Flamengo quer um goleiro para brigar pela posição com o Rossi. O entendimento é que o Rossi fez uma grande temporada, mas que o Flamengo precisa manter a competitividade dentro do elenco e quer um goleiro para competir ali pela posição. O nome, o preferido é o Brazão do Santos, né? Mas o Flamengo tem encontrado essa dificuldade no mercado, e aí eu acho que é até bom também a gente debater isso, porque o Brazão está avaliando o seguinte: não é jogo hoje eu sair do Santos, que eu sou titular absoluto, para ir para um Flamengo onde eu vou chegar como banco do Rossi para disputar posição e etc. E o próprio Brazão é um jogador que está sendo observado, recebendo consultas de times europeus. E há uma conversa com o Santos para que, se chegar uma oferta no meio do ano, que é quando a janela principal de transferências na Europa, para que o Brazão seja negociado. Então existe essa conversa do Santos com o Brazão e existe essa dúvida do Brazão, porque ele prefere hoje se manter como titular do Santos do que ir para o banco. E o Flamengo tem encontrado isso no mercado, tá? O Flamengo, quando tem buscado jogadores, tem encontrado essa questão de jogador, avaliar se vale a pena, né, se transferir para o Flamengo para ir para o banco ou brigar por posição em outro lugar onde seria titular. Aí, agora, Raíza, Ilan, rapidinho, só uma rápida aqui sobre o Brazão. Eu acho que essa informação aí, falei no meu canal, acho muito ruim. O cara pegar e falar, não vou para lá porque eu não quero ser reserva. Então ele tá dizendo que ele não tem condição de brigar por posição com o Rossi, ele não confia no taco dele. Você tá entendendo, Bandeira, Garoni? Eu acho que então, se o cara pensa desse jeito, é melhor nem vir para time grande. Mas existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia, né, Papa? Ele chegaria no Flamengo, o Rossi é titular hoje do Flamengo. Entendeu? Ele pode brigar por posição, mas é diferente, ainda mais de questão de goleiro, a não ser que tenha uma falha muito grotesca do Rossi em sequência para perder a titularidade. Quando é jogador de linha, você vai entrando no segundo tempo, o cara joga 60, você joga 30, o cara joga 60, você joga 30, você vai ganhando espaço e briga ali. Goleiro não tem essa rotatividade toda, entendeu? Eu entendo o Brazão tomar essa decisão e pensar dessa maneira. Não foi uma declaração aberta dele, né? Isso aí é uma suposição. Não, é informação. Então, mas ele não veio falar isso. Mas ele não vai falar isso. Né? Assim, obviamente que é uma declaração que ele não vai dar publicamente. Mas o Rossi é titular do Flamengo. São ponderações na carreira. O Flamengo é campeão brasileiro da Libertadores. O Rossi foi um dos destaques do time nas duas campanhas. Acho que é natural ele pensar que ele vai chegar vindo de fora, inicialmente como reserva. Ele pode brigar por titularidade? Pode. Mas aí o Rossi tem que viver um momento ruim para ele começar a ganhar minutos. Goleiro é mais complicado, assim. Eu entendo o Brazão nessa. Mas olha aqui, gente, o Flamengo ofereceu, então, 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, que perfazem um total, né, se você considerar o Cebolinha 8 milhões de euros, é isso, né, Raiz, a conta? Perfazem um total de 32 milhões de euros seria a oferta do Flamengo, incluindo o Cebolinha como 8 milhões aí dentro dessa conta. O Cruzeiro tem o Caio Jorge, a multa dele integral é de 100 milhões de euros, tá, gente? Aquela multa impagável. Mas, segundo as informações que estão aqui no GE, não sei se a Raíza confirma isso pra gente, o Cruzeiro não topa negociar ele por menos de 50 milhões de euros, pelo menos é o que eles dizem nesse momento. E isso poderia até incluir jogadores do Flamengo, sim, mas se esse total perfizesse os 50 milhões de euros. Eu pergunto a vocês o seguinte: tá meio caro, não, ô Bandeira? Vale isso tudo, o Caio Jorge? Olha, o Caio Jorge é um excelente centroavante, muito bom para nível Brasil, mas, não sei, o Flamengo tem que pensar no que tem em termos de recursos. O BAP foi muito elogiado pela gestão que vem fazendo,
anunciou aos 4 cantos, em live, que o Flamengo tem muito dinheiro. Então o mercado vai observar o Flamengo de outra forma. E o Pedrinho também é muito rico, o Cruzeiro hoje é uma SAF. Se ele não perceber a necessidade de vender, ele não vai facilitar para o Flamengo, não vai facilitar para o Flamengo, não vai facilitar para o Atlético Mineiro, provavelmente não facilita também para o Palmeiras, não vai facilitar. Então tá com o Cruzeiro. Eu também não aceitaria a proposta. Nem para fora. E o Flamengo pode buscar, talvez com criatividade, tendo esse dinheiro, outro centroavante, talvez alguém que nem esteja aí na mídia, talvez um estrangeiro que possa dar conta do recado. O Flamengo não precisa aumentar a proposta, o Cruzeiro também não precisa aceitar. Caio Jorge pode continuar no Cruzeiro. Seria um baita reforço para o Flamengo e para qualquer clube do futebol brasileiro. Mas eu entendo as duas partes. O Flamengo tendo um limite orçamentário mesmo, com muito dinheiro, e o Cruzeiro, se não precisa, não querendo liberar. Agora, dizem que jogador, quando quer ir, não tem jeito, né, meu amigo? Eu discuto isso um pouco. Eu acho que não funciona exatamente assim, mas sempre uma pressão muito grande. O que você acha, Garone? Eu acho que ele tá dando alguns indicativos, né? Mas tendo contrato, você não tem muito pra onde fugir. Até porque a multa é alta exatamente por conta disso, né? Para jogador não resolver sair a qualquer momento, bancar e simplesmente pegar e sair. Mas assim, eu concordo muito com o Bandeira falou. Cara, jogador não tem tabela FIP ali para você registrar. Esse jogador vale X, vale Y. O valor dele é a necessidade que um tem de vender e a necessidade que o outro tem de comprar. Se o Cruzeiro não tem necessidade de venda, o Flamengo tem uma necessidade de compra, então você pode aumentar esse valor e é isso. O Cruzeiro não precisa vender, ele tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele vai competir contra o Flamengo. Eu acho que o valor que o Cruzeiro bota ali, que o Pedrinho pede, é um valor olhando muito mais a Europa. Olha só, esse valor é o mínimo que eu aceito da Europa. Internamente eu não posso negociar por menos do que isso. Porque você vai estar reforçando o rival, você vai ter que ir no mercado Garone, contratar outro. Na verdade, eu falei com uma pessoa de dentro do Cruzeiro e essa pessoa falou que, olha, que até há conversas com o staff do Caio, enfim, de que para fora podem vender por valores abaixo desses 50 milhões de euros, né? Mas para o Flamengo o valor é esse, 50 milhões de euros, que o Flamengo está no mercado interno, é um concorrente direto, vai disputar as mesmas competições que o Cruzeiro, então eles entendem que não tem por que facilitar. E essa questão de você sair, etc., quando você tem um contrato muito bem amarrado e pagamento em dia, fica muito mais difícil, né? Quando você tem os atrasos, aí o jogador consegue até, o staff dele consegue até algumas brechas ali para forçar realmente uma saída e sair. Até negociar, agora, né? Até abrir negociar, mão de dívida. Abrir mão. Agora, quando você tem um contrato bem amarrado e o salário está em dia, fica muito mais difícil para você fazer aquela questão de forçar uma saída. Conversando, Ilan, com uma pessoa de dentro do Cruzeiro, essa pessoa falou, e posteriormente o próprio Pedrinho, né, o dono da SAF do Cruzeiro, falou abertamente que ele quer 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge, que menos que isso não vai negociar. Mas conversando com uma pessoa de dentro do Cruzeiro, essa pessoa me falou a mesma coisa. Ela falou assim, o BAP não saiu por aí dizendo que o Flamengo tá cheio de dinheiro, que tá com isso, que tá aquilo, então coloca os 50 milhões de euros na mesa, na nossa mesa aqui, que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então também usou essa fala do presidente para reforçar aí o valor que quer em relação ao Caio Jorge. Mas isso eu sempre falo, eu uso como exemplo minhas filhas, né? Não é porque tem dinheiro que tem que comprar também. Minha filha, lógico, acho que ele mas você tem dinheiro pra comprar isso? Dinheiro eu tenho. E olha, eu só não vou comprar. Mas, Garone, olha só. 300 reais por isso que eu falo, é por isso que eu falo que eu acho ruim, tá? Vira público. Não tô querendo criticar BAP e companhia, mas eu evitaria. Se eu sou o presidente do clube, eu evitaria chegar... É tipo você chegar numa concessionária para comprar o carro, numa agência para comprar o carro, que você quer pechinchar, você quer conseguir um preço bom. Aí você fala para eles assim, tô com $500 mil aqui para comprar um carro, quero escolher. Aí tu vai pegar, o cara vai te apresentar os carros lá, aí tu vai falar assim, me dá um descontinho aí. Experiência própria do Papa. Você tem $1 bilhão. Tá maluco? Você tem $1 bilhão pra gastar. Se você tem $1 bilhão pra gastar, vai chorar 50 milhões de euros? Não vai chorar. Não vai chorar. Então, o Pedrinho não tá de bravata, porque o Cruzeiro, Papa, já passou por isso. O Palmeiras fez proposta no passado pelo Matheus Pereira. Verdade. E depois o próprio Matheus Pereira afirmou em entrevista, após um jogo, eu queria sair, lá nos Estados Unidos, eu queria ir pra Europa, criar meu filho na Europa. Mesmo ele falando que queria sair, mesmo o Palmeiras fazendo proposta, o Pedrinho segurou e ele jogou a temporada dele no Cruzeiro. E jogou bem.
É isso E olha aí. só, então tem mais informações aqui. Fala, Rapidinho, Paulo. ô, Ilan. A Raíza tem uma informação muito interessante que ela esqueceu de passar aqui, que ela conversou comigo ainda agora, e eu queria só concluir aqui falando que o Flamengo tem o nome do Cauã Elias também como opção, tá? O Cauã Ora, Elias é ora, apuração que surpresa, minha, soltei ontem. Surpreendente, Cauã né? Elias, Cauã Nossa, Elias é um dos nomes avaliados, tá? Avaliados, não tem proposta, mas avaliados. Nessa lista de atacantes aí que o Felipe está avaliando. Agora, uma outra informação rápida aí falando sobre a questão do Caio Jorge e companhia, o Flamengo, tá, deu uma pausa, mas não quer dizer que desistiu. Tá? O Flamengo deu uma pausa, está avaliando o mercado, e a Raíza pode falar aí sobre essa situação que ela conversou comigo mais cedo, do Flamengo ter separado uma grana, né, Raíza? Como é que é? Para um atacante e não gastar tanto nas outras posições?